convida a refletir sobre uma história que não se reduz a lutas e desafios, mas também de confrontos que forjam de forma inevitável a nossa identidade enquanto um povo que se pretende soberano. É uma tese intitulada A Moralidade da Revolução, Campos de Reeducação e Política de Castigo em Moçambique Socialista, em 1968-1990, Benedito Luiz Machava adentra os pormenores da moralidade da Revolução e analisa nos seus escritos sobre um dos momentos menos debatidos no pós-independência de Moçambique e que ainda hoje tem os seus resquícios. Estamos a falar da criação e gestão dos campos de reeducação durante o período socialista, que vai de 1968 a 1990. A partir de relatórios internos, Machava prova como o regime da Frelimo classificava dissidentes como elementos socialmente impuros e ele evidencia como a revolução socialista liderada pela Frelimo, no desejo de forjar um homem novo, mobilizou ações, discurso de moralização para justificar punição, segregação social, tendo os campos de reeducação como um instrumento central desse processo, imitando, guardadas as proporções, os campos de concentração nazista. Argumenta o autor em sua tese que os campos não eram meros centros de detenções, mas laboratórios de transformação moral onde se forjaria o homem novo. O autor estrutura sua análise em três grandes eixos e, a partir destes eixos, vai revisitar arquivos estatais, jornais, entrevistas e, sobretudo, o testemunho direto dos que viveram nos campos. Para Machava, a fundação dos campos de reeducação não foi apenas um expediente de contenção política, mas uma pedagogia moral cuja meta era transformar a alma nacional em aquilo que se pretendia como projeto social. A narrativa revela tensões de ambiguidades nos propósitos oficiais e nas experiências dos internos, ao mesmo tempo que se prometia regeneração aos detidos. Muitas práticas que ali eram feitas e praticadas eram desumanas e perpetuavam estigmas, minando as possibilidades de reintegração social. Isto ainda verificamos hoje. O autor defende que a violação pelo aparato do Estado centrava-se na lógica da moralidade. O argumento da moralidade revolucionária legitimou práticas punitivas que frequentemente ultrapassavam as fronteiras do aceitável, segundo os próprios critérios da liderança do Partido Frelimo. Ele vai sugerir que os campos de reeducação não sejam olhados apenas como um episódio trágico, mas parte integrante do projeto revolucionário de Moçambique e do seu legado ambíguo. Daí que a reconciliação, o projeto utópico da revolução com os resquícios e resíduos do sofrimento humano deve permanecer um dos desafios centrais na memória nacional dos moçambicanos passados 50 anos. Mas adverte ele que enquanto Moçambique não confrontar esses fantasmas e estes medos, a revolução e os tais 50 anos permanecerão inacabados. Em nossa análise, vários são os méritos desta pesquisa. Primeiro, por priorizar documentos oficiais e fontes primárias de pesquisa, exemplo do discurso do próprio presidente da Frelimo, segundo o qual era preciso combater o tribalismo, e isso deveria ser um dever patriótico, mesmo que tribalmente estivéssemos definidos e separados. O autor também elucida que por detrás do discurso redentor que muita gente é propalado nos discursos oficiais, houve a desumanização e contradições profundas no processo de construção do homem novo. E igualmente desmonta a justificativa moral da violência. Para ele, a reeducação era um eufemismo para a exclusão política. A revolução devorava seus filhos em nome da pureza ideológica que até hoje tentam nos incutir com espíritos de vamos trabalhar. Com argumentos embasados nos relatos de vivências dos documentos oficiais, o autor descreve que a moralidade da revolução era uma armadilha dialética. Quem a questionava tornava-se inimigo moral. Quantos não morreram até hoje com os quadrões da morte por conta de questionar o regime do dia? Ele vai desmistificar o projeto socialista da Frelimo, evidenciando como teoricamente bem concebido o projeto
Na prática, o homem novo que se pretendia construir havia se tornado numa biopolítica de exclusão, onde o Estado definia quem merecia pertencer ao novo corpo social e quem não merecia pertencer. De maneira que alguns que não mereciam pertencer eram levados aos campos de reeducação. Infelizmente, esta prática ainda continuamos a ver hoje. Todos aqueles que questionam são silenciados através de balas. Infelizmente, o autor não responde a uma questão muito relevante para nós nos dias atuais, que seria, após 50 anos de independência, como as vítimas desta violência e os autores dela, que se encontram alguns deles do outro lado da bancada, reinterpretam a moralidade da Revolução após 50 anos de sobrevivência. Foi nesse contexto de reivindicação e resgate dos valores da luta pela liberdade do povo que surgiu a Renamo. Se hoje olharmos para a história com um olhar crítico e ao mesmo tempo reinventar